Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste dia do Senhor, compartilhar com você o Salmo de número 27. Eu queria lê-lo e gostaria de refletir sobre ele. É um salmo que fala sobre a nossa segurança inabalável. Eu quero então ler este salmo. Leiamos, Salmo 27. Anelo pela presença de Deus, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer e exaltar o teu nome, pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Queremos pedir que o teu Santo Espírito, que a inspirou, ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos o que o Senhor quer nos falar, e que Ele aplique ao nosso coração a cada um segundo a sua necessidade. Ó Deus, limpa o nosso coração de toda impureza e acúmulo de maldade, perdoando todos os nossos pecados, e de modo que o nosso coração possa acolher com mansidão a Tua palavra em nós implantada. Renova, Deus, para contigo a nossa confiança. Nós te pedimos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, os Salmos provavelmente são a porção mais apreciada e mais lida do povo de Deus em todos os tempos. Trata-se de uma coletânea de cânticos cantados por Israel nos ajuntamentos solenes, também conhecido pelos estudiosos como Saltério. Esse livro se divide em 5 volumes, né? Existe a marcação do livro 1, a livro 2, 3, 4 e 5. Os salmos, eles expressam a fé que os filhos de Israel professavam, e eles descrevem a forma como eles se dirigiam a Deus em suas alegrias e tristezas, e seus anseios e em seus temores, bem como sua devoção ao Senhor. Não é sem razão que João Calvino chamava o livro dos Salmos de anatomia de todas as partes da alma. Conforme ele observa em seu comentário aos Salmos, não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho, ou melhor, o Espírito Santo aqui, diz Calvino, extirpa da vida todas as cicatrizes, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. As demais partes da Escritura contêm os mandamentos, prossegue o reformador, os quais Deus ordenou para que seus servos nulos anunciassem. Aqui, porém,
os profetas mesmos, visto que nos são descritos falando com Deus e pondo a descoberto todos os seus mais íntimos pensamentos e afeições, convidam, ou melhor, atraem cada um de nós a fazer um exame de si mesmo individualmente, a fim de que nenhuma das muitas debilidades a que estamos sujeitos e nenhum dos muitos vícios aos quais estamos jungidos permaneça oculto. Com toda a clareza, conclui o autor, é uma rara e singular vantagem quando todos os esconderijos se põem a descoberto e o coração é trazido à claridade e purgado da mais perniciosa das infecções, a hipocrisia. Desse modo, meus queridos, temos nos Salmos um modelo inspirado para nossas orações e um vasto ensino sobre como desfrutar da presença de Deus e como nos dirigir a Ele em todas as circunstâncias. Citando novamente Calvino, em suma, como invocar a Deus é um dos principais meios de garantir nossa segurança e como a melhor e mais inerrante regra para nos guiar nesse exercício não pode ser encontrada em outra parte senão nos Salmos, segue-se que, em proporção à proficiência que uma pessoa haja alcançado em compreendê-los, terá também alcançado o conhecimento da mais importante doutrina celestial, ou da mais importante parte da doutrina celestial. Então, em terceiro lugar, nós não podemos deixar de observar ainda que os Salmos eram o inário inspirado do povo de Deus, nas duas dispensações. A igreja também, Paulo diz que nós deveríamos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, nós faríamos bem, portanto, em resgatar a importância do canto dos salmos como parte da liturgia em nossas igrejas. Permitam-me mais uma vez citar o reformador de Genebra. Além disso, temos também aqui prescrito uma regra infalível a nos orientar sobre a maneira correta de oferecer a Deus o sacrifício de louvor, o qual ele declara ser a coisa mais preciosa aos seus olhos e o mais agradável dos aromas. E este Salmo 27 em particular é um dos chamados salmos de confiança e súplica. Havia vários tipos de salmos: súplica individual, súplica coletiva, salmos de confissão, os salmos de entronização, alguns salmos são considerados messiânicos, salmos de ações de graças, né? Então, tinha vários tipos de salmos. E o Salmo 27, ele é um salmo de confiança e súplica. Na sua primeira parte, que vai dos versos 1 a 6, ele expressa o que se considera, o que na verdade seria a parte da confiança, né? Ele expressa o que se considera o impulso central da religião bíblica, a confiança no Senhor. Esse é o tema, sobretudo, a confiança no Senhor, ou como nós intitulamos a nossa mensagem, a segurança inabalável, né? Já a segunda parte, que vai do verso 7 até o 14, ela exatamente na súplica por socorro expressa o alvo central da fé salvadora. Então, quanto à primeira parte, ela mostra o impulso central da confiança ou da religião bíblica, que é a confiança no Senhor. A segunda parte, através da oração e súplica, ela expressa o alvo central da fé salvadora, a comunhão com o Deus vivo. Então aqui nós temos uma anatomia, né, para usar um termo de Calvino, da verdadeira confiança em Deus em meio aos adversários, às oposições e às adversidades. E também uma direção para o caminho litúrgico e de meditação que conduz a essa segurança inabalável. Esta é a segurança que os crentes em Cristo devem ter, que os servos de Deus em todas as dispensações, tanto na antiga dispensação, na velha aliança, como na nova dispensação, na nova aliança, eles devem ter no Senhor. O tema central do Salmo, que é a base de toda a confiança, é o Deus em cuja presença o salmista anela. Daí o título do nosso tradutor aqui, né? Ele chama este salmo de Anelo pela Presença de Deus. E eu queria dividir em 4 pontos a nossa mensagem, e a minha proposição, baseada neste salmo, é esta. O tema da nossa mensagem é segurança inabalável. A
o Senhor é o fundamento da segurança inabalável do seu povo. O crente caminha na terra de modo a adquirir no seu Deus uma segurança inabalável que lhe permita permanecer firme e não se deixar abalar, por mais que ele sofra oposição e por piores que sejam as condições em que ele está vivendo. E como este salmo é apropriado para esses tempos em que vivemos, né, de tantas mortes, de uma enfermidade que tem assolado o mundo, desafiado a ciência, e a gente fica nesse clima de insegurança. Então por isso eu escolhi este salmo para trazer aqui aos meus irmãos. Então o Senhor é exatamente o objeto, o fundamento da segurança inabalável do seu povo. Então esse salmo nós podemos dividi-lo, eu particularmente o divido em 4 partes. Na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 3, nós temos o princípio de que o Senhor é o fundamento da nossa confiança. A nossa segurança inabalável está no Senhor. Por quê? Porque Ele é o fundamento da nossa confiança. E por que não dizer da nossa coragem? Em segundo lugar, nós temos aqui dos versos 4 a 6 a verdade de que o Senhor é o alvo da nossa busca, deve ser o alvo da nossa busca. Ele é o alvo da busca do justo. Em terceiro lugar, o Senhor é o objeto da súplica do justo. E em quarto lugar, o Senhor é a razão da esperança do justo. Então, mais uma vez, o Senhor é o fundamento da confiança do justo. Em segundo lugar, o Senhor é o alvo da busca do justo. Em terceiro lugar, o Senhor é o objeto da súplica do justo. E quarto, o Senhor é a razão da esperança do justo. Quando essas verdades elas se tornam verdades vivenciadas e praticadas em nossa vida, nós alcançamos esta segurança inabalável. Então, a primeira verdade que nos dá essa segurança no Senhor é esta: o Senhor é o fundamento da nossa confiança. E por que não dizer, mais uma vez, repito, da nossa coragem? Porque o que o salmista mostra aqui é coragem. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Né? Então, o contrário de medo é coragem. Ele diz: quem que pode me colocar medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então ele está falando de confiança, de coragem, de não ter medo, por piores que sejam as condições em que ele está vivendo. E qual é o fundamento da sua coragem? Não é a sua força, não é nem sequer a sua fé. A sua confiança é fruto desse fundamento. Não é a sua destreza. Lembremos-nos que este é um salmo de Davi, como o título aqui nos aponta. E ele era um homem de guerra, ele foi aquele que venceu o gigante, mas ele sabia que sua força não estava no Senhor. Então, não estava em si mesmo, desculpe, mas estava no Senhor. Logo, o fundamento da sua coragem não é a sua confiança em si mesma, ou a sua própria fé, não são as suas forças, não eram as suas habilidades militares, não era o poder ou o número do seu exército. O fundamento da sua coragem é este. Tem a ver com o caráter, com os atributos do Deus a quem ele serviu. O Senhor é a minha luz e a minha salvação e a fortaleza da minha vida. Essas 3 palavras, luz, salvação e fortaleza, elas apontam para o que deve representar o Senhor para o seu povo. Elas são expressões que apontam o reconhecimento do Senhor como o salvador do seu povo. A salvação é a intervenção divina com livramento daqueles que nele confiam em face de tudo aquilo que ameaça, enfraquece e corrompe a vida deles. Assim, meus irmãos, a confiança é a prática do conhecimento de Deus como Salvador da nossa vida. Desde o início da história de Israel como nação, o povo de Deus veio a conhecer o Senhor Deus como Deus da salvação. Ele, no verso 9, diz: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo,
Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então ele fala, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu amparo, o meu auxílio permanente. O Senhor é o Deus da minha salvação. Essa é uma expressão da confissão israelita, da confissão do povo de Deus. Após a libertação do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho, Moisés cantou, o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Lá em Êxodo 15, verso 2. O Senhor é a minha salvação. O Senhor me foi por salvação. Nós sabemos, obviamente, que o evento redentor narrado no Êxodo, ele demonstra o padrão pelo qual Deus livra o seu povo e o conduz à glória, sendo, obviamente, uma prefiguração do evento redentor que foi a morte e ressurreição de Cristo. Então, aplicando esse salmo a nós como cristãos, como povo de Deus vivendo na nova aliança, como novo Israel de Deus, nós temos aqui uma manifestação do Evangelho. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor Jesus, quando falou aos judeus no capítulo 8 de João, ele diz, em verdade vos digo que se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Está lá em João capítulo 8, no verso 24. O Senhor Jesus mesmo, ele usa esse termo eu sou, fazendo uma referência a Êxodo capítulo 3, quando Moisés diz a Deus, olha, se eu for falar aos filhos de Israel que o Deus de nossos pais nos encontrou, e eles perguntarem qual é o seu nome, o que direi? O Senhor disse, eu sou o que sou. Vai e diz aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ele diz isso em Êxodo capítulo 3, e eu vou citar aqui exatamente o versículo para que você confira, no verso 14 e no verso 15. E o Senhor Jesus toma esse título, eu sou, que possivelmente deu origem àquele nome mais especial de Deus, o nome pactual de Deus, Yahvé, né? Ou aquele que está sempre com o seu povo, presente na vida do seu povo. Então o Senhor Jesus, ele usou aqui em João, existem os chamados 7 ditos eu sou. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo. A mesma coisa que o salmista diz do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Em João 8,12, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz ainda, lá no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele diz ainda, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, quando o salmista fala aqui, obviamente nós hoje, como crentes em Cristo Jesus, sabemos que ele está falando do mesmo Yahvé que se revelou em Cristo Jesus. Então os cristãos chamam o seu Senhor, o Senhor Jesus, de luz, de salvação, de fortaleza da sua vida, por causa da libertação do pecado e da morte concedida em Jesus Cristo. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo operou a nossa salvação. E ele já começara esta operação da sua salvação desde o Éden, quando ele anuncia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E é nesse Senhor que nós confiamos. E por isso nós não temos que temer. Então, se o Senhor é a nossa luz, se o Senhor é a nossa salvação, veja, essa palavra luz está ligada. Possivelmente Davi está falando aqui, num sentido, a princípio, no seu contexto, num sentido militar, como ele fala, mas lá no capítulo, no Salmo 18, ele narra o livramento do Senhor na sua vida. Ele diz no verso 6, ele diz no verso 4, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o seu clamor lhe penetrou os ouvidos. E aí ele fala, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. E no verso 11 diz, das trevas fez um manto em que se ocultou.
escuridade de águas e espessas nuvens. Mas no verso 12 ele diz, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Então ele está falando do resplendor do Senhor. O Senhor trouxe-me, no verso 19, ele diz, para um lugar espaçoso. E ele vai dizer que o Senhor é, então, a sua luz. Ele é o seu rochedo, no verso 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? E especialmente no verso 28 do Salmo 18, ele diz, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Então, nesse contexto de oposição, a palavra luz traz a ideia exatamente de livramento da destruição. Mas é óbvio que esta palavra tem um sentido ainda mais amplo, porque ela se refere à direção. Como luz, o Senhor resplandece sobre o seu povo e guia o seu povo para ensinar o seu povo a servi-lo da maneira que lhe convém. E mesmo que esteja em oposição, ele diz para o seu povo como o seu povo deve agir. Então, como luz, Deus nos ilumina, Deus nos dirige, e Ele é também a nossa salvação, e Ele, como fortaleza, nos protege. Por isso, Ele pode ter coragem em tempos de oposição. Ele diz, a quem temerei? De quem terei medo? Ele está mostrando que aqueles que confiam no Senhor como sua luz, fortaleza e salvação, têm nele o fundamento da sua coragem diante da oposição dos inimigos. A oposição que o salmista sofre aqui, e que ele descreve nos versículos 2 e 3, ela é um exemplo da típica oposição que os justos experimentam, tanto individual como coletivamente. Primeiro nós temos a calúnia dos malfeitores. Quando ele fala de malfeitores que lhe sobrevêm para destruir, literalmente aqui a expressão hebraica é quando os malfeitores vêm para devorar a minha carne. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Essa é uma descrição aqui como de animais selvagens que querem devorar a sua carne, mas é uma alusão às calúnias, aos ataques verbais, porque no versículo 12 ele diz, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Então ele está falando de uma oposição, de uma calúnia, mas ele fala também de um ataque, literal, quando ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, e ainda assim terei confiança. Ele está descrevendo um exército que sitia uma cidade, ou que poderia ter sitiado Jerusalém, ou seja, é exatamente o tipo de oposição que os justos em toda a sua história sempre enfrentaram, individual e coletivamente. Por um lado você tem a calúnia dos malfeitores, por outro você tem o ataque de um exército hostil. Nós não devemos, meus irmãos, estranhar a oposição dos ímpios. E particularmente no Ocidente, essa oposição ao cristianismo tem crescido, a oposição ao povo de Deus. São 200 milhões de cristãos ao redor do mundo, no Ocidente, no Oriente e no Ocidente, juntos, que sofrem perseguição hoje. A perseguição, a oposição dos ímpios, ela faz parte da nossa caminhada neste mundo. Uma das características dos filhos do reino está no final das bem-aventuranças, em Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque os vossos pais perseguiram os profetas, que viveram antes. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em João 15, de 18 a 21, o Senhor Jesus também diz aos seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós outros me odiou a mim. Olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, na velha aliança, você já tem desde Abel, o justo sofredor. E é claro, todos eles são tipos do justo sofredor perfeito que é Jesus. Ele é o justo que padeceu a mão dos injustos. E ele
teve a vitória. Ele conquistou a vitória para todos os seus servos que sofrem perseguição. Então, desde a antiga dispensação, os filhos do reino sempre foram repetidamente caricaturados, mal compreendidos e postos em julgamentos pela cultura circundante. Até a vinda de Cristo, meus queridos, e de maneira crescente, conforme nos alertou o Senhor Jesus em seu sermão profético, isto continuará acontecendo. Contudo, a nossa coragem para enfrentar essa oposição não vem de nossa autoconfiança, não vem de nossa força, vem da confiança naquele que é a luz, a salvação e a fortaleza do seu povo. Esta é a primeira verdade que nós encontramos no Senhor como nossa segurança inabalável. A segunda verdade é que o Senhor é o alvo da busca do justo. Ele não só é o fundamento da confiança do justo, mas ele é o alvo da busca do justo. Pois se o Senhor é a fortaleza, se o Senhor é a nossa salvação, se nele nós temos um refúgio seguro, então não precisamos nos preocupar com nenhuma outra coisa que não buscar a face do Senhor, contemplar pela fé a beleza do Senhor. É isto que o salmista fala nos versos 4 a 6. Uma coisa só peço ao Senhor, e a buscarei. Mesmo em meio à perseguição, à oposição, ao perigo que sua vida estava sofrendo, ele diz, só tem uma coisa que eu me preocupo em fazer. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, o salmista sabe o que nós também precisamos saber, que a confiança em Deus é nutrida e fortalecida pelo exercício da piedade. Por isso ele procura uma só coisa, aquilo que o Senhor Jesus, lembra, em sua exortação a Marta, chamou de a melhor parte, lá em Lucas 10, 42. E esta melhor parte é estar na presença do Senhor, contemplando pela fé a sua beleza e meditando aos seus pés. No contexto em que Davi viveu, isto significava estar no tabernáculo, que ele também chama de templo. No verso 4 ele diz, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mas no verso 6 ele diz, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. E no verso 5, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Portanto, é ali, na casa do Senhor, que ele contemplaria a glória, os atributos de Deus e receberia instrução através dos preceitos do Senhor nos quais ele meditava, observando todos os ritos que eram ligados ao culto israelita, os sacrifícios, os paramentos dos sacerdotes, né? Ele meditava sobre tudo o que aquilo significava e tudo o que aquilo revelava acerca do caráter de Deus. E essa meditação levava a contemplar pela fé a glória do Senhor, os atributos de Deus. E essa busca pela presença divina, meus irmãos, ela é fruto da convocação do próprio Senhor, que é recorrente na profissão de fé do povo de Deus. Veja que no verso 8, logo no período da súplica, ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que ele está aqui trazendo à memória uma expressão recorrente que Deus sempre trazia para o povo de Israel, buscai a minha presença. Nós temos, por exemplo, Isaías 55, 6, embora posterior a Davi, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Amós capítulo 5, verso 4 diz, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Então, essa profissão de fé de Israel, através dos oráculos proféticos, ocorreu ao coração de Davi. Não é assim que Deus faz. Deus nos lembra a sua palavra e através da sua palavra o seu Espírito fala conosco, nos incitando a buscá-lo. Aqui nós temos, meus irmãos, implícita também a importância da dimensão corporativa da fé, porque no tabernáculo e mais tarde no templo, Israel buscava o Senhor como comunidade pactual, atendendo às santas convocações para a adoração coletiva. Desse modo, meus irmãos, a confiança inabalável necessita do estímulo e da renovação que vem da fé corporativa, revelada na Escritura, expressada na liturgia e testemunhada na proclamação dos feitos do Senhor, agora na nova aliança, pela proclamação do Evangelho. E mesmo na nova aliança,
após o cumprimento da obra redentora de Cristo, embora, como nosso Senhor falou à mulher samaritana, a adoração não estivesse mais circunscrita, não esteja mais circunscrita a um lugar específico, jamais ela prescindiu do ajuntamento público e solene do povo de Deus, como nos exorta a palavra de Deus em Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então essa busca pela presença do Senhor não é alguma coisa que é fruto de não é um exercício de um misticismo individualista, não é? E espiritualista, mas ela é exercitada no simples frequentar do templo naquele momento. E hoje é claro que nós temos a dimensão individual da nossa devoção ao Senhor, mas o templo do Senhor é o que hoje? É a igreja de Deus. Aquele templo, a Bíblia diz que Deus nunca habitou em templos feitos por mãos, e Deus destruiu aquele templo e construiu um outro templo por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja é o templo vivo de Deus. Então, aqueles que anseiam, que anelam pela presença de Deus, eles vão de valorizar a comunhão com o corpo de Cristo e a adoração no ajuntamento solene por uma santa convocação. Davi, portanto, sabia ainda o que igualmente devemos saber, ainda além do que nós falamos, que a presença do Senhor, por outro lado, não nos impede de passar pelo dia da adversidade. Ele diz, eu quero estar no seu templo meditando. Por quê? Porque no dia da adversidade, se eu estiver meditando, se eu estiver contemplando a glória do Senhor, ao meditar nos seus preceitos, ao refletir sobre os seus atributos, ao adorá-lo em espírito e em verdade, eu vou ser protegido no dia da adversidade. Veja, a adversidade acontece, mas ele diz, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, mesmo na presença de Deus, nós vamos passar por adversidade. É o que o Paulo chama em Efésios 6,13 de dia mal. Mas qual é o alvo do crente no dia mal? É não cair nas ciladas do diabo, ficar firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então o salmista está dizendo aqui, olha, eu sei que eu vou enfrentar adversidade, mas estando na presença do Senhor, eu estarei seguro. Estando na presença de Deus, a adversidade não me destruirá. Antes, contemplando pela fé a face de Deus, eu serei fortalecido, elevado sobre uma rocha e exaltado sobre os meus inimigos. É isso que ele diz. Na presença do Senhor eu estou protegido de ter a minha fé destruída. Contudo, esse não era o alvo final, sua exaltação sobre os inimigos. E nem o mais glorioso. O fim principal está no versículo 6, na parte B. Era glorificar a Deus e gozá-lo, mesmo no meio da adversidade. Ele diz, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Esse é o alvo, é que eu glorifique a Deus mesmo na adversidade, é que eu cante a salvação, é que eu me glorie na bendita esperança, mesmo em meio à adversidade. Por quê? Porque o Senhor deve ser o alvo da minha busca. Adorar o Senhor, contemplar o Senhor, e à medida que eu contemplo o Senhor, eu vou crescendo. É isto que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 3,18. Quando ele diz, e todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, ou a beleza do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O crente, à medida em que ele medita na palavra de Deus, à medida em que ele adora juntamente com seus irmãos, à medida em que ele reflete sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai sendo transformado de glória em glória e a oposição, longe de enfraquecê-lo, vai ser ainda um instrumento para fortalecê-lo. Davi, então, diz, olha, o Senhor é a minha busca. Por isso, meus queridos, mais do que a proteger, nos autoproteger, proteger a nossa vida, o nosso maior alvo deve ser buscar o Senhor em todas as situações e viver na sua presença. Em terceiro lugar, nós temos a nossa eterna segurança no Senhor, porque o Senhor é também o objeto da nossa súplica. E depois de falar
da sua confiança no Senhor, do seu alvo de buscar o Senhor, o salmista agora expressa a oração que ele faz quando está na presença do Senhor. E no verso 7 ao 12, ele vai mostrar que a sua súplica é pela presença de Deus. Nesse trecho aqui, do verso 7 ao 12, quando ele diz no verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. E ele se lembra da santa convocação, buscai a minha presença, veja que está no plural, e ele diz, eu buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas a tua face. Então, Davi testemunha a oração que faz ao Senhor durante a sua busca. E aqui vemos aquela confiança inabalável, que essa confiança inabalável, que é expressada nos primeiros versos, ela é precedida por uma oração fervorosa e persistente, onde o salmista confessa sua vulnerabilidade e sua dependência da misericórdia do Senhor. Portanto, aquela afirmação dos versos 1 e 2 não é um tipo de ufanismo triunfalista, do tipo, eu vou pisar na cabeça do diabo, agora é só vitória, coisas que muitas vezes a gente ouve de crentes, ou que se dizem crentes por aí. Não. A confiança do salmista, ela foi precedida por essa oração, é que ele usa aqui ele faz uma inversão, ele primeiro faz uma afirmação de confiança, depois ele descreve a busca que o levou àquela confiança. Então, na sua súplica, Davi reconhece no Senhor, seu Deus, um aliado fiel. Ele diz, Senhor, não me escondas a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Ele busca pela misericórdia do Senhor. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A ideia aqui é de um defensor que está ao lado dele para defendê-lo das acusações dos inimigos e dos ataques do exército inimigo. Então, o alvo dele, ele reconhece que o Senhor é o aliado fiel. E ele está dizendo que esse aliado nunca o abandona. Ele usa aqui uma nova suposição. Na primeira vez ele usou a suposição de um exército se levantando contra ele, mas aqui ele supõe que se até o seu pai e sua mãe, você sabe que se tem pessoas que ficam sempre do nosso lado, são os nossos pais, via de regra, mas ele diz, mas mesmo que eles me desamparem, o Senhor me acolherá, o Senhor estará comigo. Isso me faz lembrar da experiência de um outro servo de Deus no contexto do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele estava preso já, era a sua segunda, talvez, não sei se era eu acho que já era mais do que a segunda prisão, porque ele teve uma prisão em Filipos, né? E ele também escreveu as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, a Colossenses, quando ele estava preso, provavelmente em Roma. Mas o que importa é que esta era a última prisão de Paulo, e de lá ele não sairia vivo, ele seria condenado à morte, provavelmente sob o império de César. E ele diz no capítulo 4, verso 16, o seguinte, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Veja, aqui foi toda a igreja que abandonou Paulo. Não teve ninguém para se colocar do lado dele como advogado, e naquela época qualquer cidadão poderia se colocar como advogado do réu. A igreja ficou com medo, era um período de perseguição. Ele disse que isto não lhe seja posto em conta. Mas veja o que ele diz no verso 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nunca me desamparou. Até a igreja visível me desamparou nesse momento. Mas Deus não me desamparou. Então, ele mostra que ele reconhece o Senhor como um alvo, um aliado fiel. Esta é a mesma experiência do salmista. Ele diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Crente, saiba que você tem o apoio certamente dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, mas mesmo que esse apoio falte, Deus é um aliado que nunca falha. Mas veja, o alvo da sua oração não era apenas a proteção divina, a proteção externa dos inimigos. Ele buscava também aprender os caminhos do Senhor, preservando a fé e a fidelidade a Deus. É isso que ele fala no verso 11. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam.
Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos e os que só respiram crueldade. O que ele está dizendo é, Senhor, que eu não perca a fidelidade ao Senhor. Que pela prática do bem, como vai dizer Pedro na sua primeira epístola aos cristãos que eram perseguidos, que pela prática do bem eu possa fazer emudecer a ignorância dos insensatos. Senhor, ensina-me o teu caminho, guia-me por vereda plana. Esse é o alvo do crente quando ele está sob oposição, que ele não se desvie, que ele não seja seduzido pela tentação da autoproteção e com isso ele seja infiel ao Senhor. Então Davi, ele tem por alvo preservar sua fé e a sua fidelidade ao Senhor para não dar ao adversário ocasião de acusação, para que ele seja irrepreensível, para que ele dê bom testemunho do seu Deus. Este é o alvo do crente quando está em situações de aperto, queridos. Nós vivemos um momento de aperto, tanto por uma crescente oposição ao Evangelho, ao povo de Deus no mundo, como vivemos em aperto por causa de uma calamidade que assola o mundo. E nós temos que orar, pedir a Deus livramento, mas nós temos que tomar cuidado para que, no afã de querer nos livrar, nos esqueçamos que nós temos um testemunho a dar, que o maior perigo é nós perdermos a fé, que o maior perigo é nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor, no desejo da autoproteção, nós confiarmos na força do nosso próprio braço, ou confiarmos em salvadores humanos. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos protege e rogar a Ele que no meio da crise nós saibamos como agir de um modo que glorifique o seu nome, que Ele nos ensine os seus caminhos e nos guie por vereda plana para que o inimigo não tenha indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Por isso que nós podemos dizer que o Senhor é o objeto da nossa súplica. Ele pede proteção, mas o seu alvo principal é que ele seja protegido de ser infiel a Deus. E por último, nós temos no Senhor a razão da nossa esperança. O salmista encerra a sua oração com uma exortação à própria alma. É interessante que ele, depois de falar ao seu Deus sobre sua necessidade, ele fala a sua necessidade sobre o seu Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender em meio às nossas orações e súplicas, parar um pouco de falar a Deus para falar ao nosso próprio coração, lembrando a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui contra a oração, nós devemos ser perseverantes, fervorosos, persistentes na oração, mas nesse momento em que nós suplicamos a Deus, nós temos que ter um espaço para dizer como salmista, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É mais ou menos isso que ele diz. Primeiro ele diz no verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo, eu verei a bondade do Senhor estando ainda vivo. Eu verei a vida e eu provarei da bondade do Senhor. Como esta esperança se reveste de especial ministração da graça e de especial consolo na nova aliança, queridos. Porque nós temos uma esperança além da morte. Nós sabemos que nosso Senhor morreu e ressuscitou, e que morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro, como Paulo fala em Filipenses 1, e que estaremos para sempre com Cristo, e que mesmo que morramos um dia, nós ressuscitaremos com Cristo e em Cristo, e viveremos para sempre no novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso nós podemos dizer com ainda mais propriedade, com mais luz revelacional, o que Davi falou, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aí então ele fala tanto a sua própria alma, como aqueles que o ouvem, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Queridos, como é difícil esperar, mas ele está dizendo, agora que eu clamei, eu vou esperar. Minha alma espera pelo Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você. Você está vivendo uma crise na sua vida. Você está vivendo o medo que é compartilhado por todos nesse momento, quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Medo da morte, medo de perder entes queridos, ou talvez esteja já sofrendo com a perda de entes queridos. Espera pelo Senhor. Confia nele, tem bom ânimo, não desanime de confiar no Senhor. Prossiga mais um pouco. Deus há
de sustentá-lo. Eu quero aplicar esse texto da palavra de Deus, trazendo aqui 3 observações a mais do que nós já colocamos. Primeira delas, essa confiança inabalável que o salmista demonstra, especialmente nos versos 1 e 2, queridos, ela não acontece da noite para o dia. Ela é fruto de uma longa vivência, de um longo aprendizado aos pés do Senhor, em meio a grandes adversidades e muita oposição. Antes que o crente possa contemplar de maneira substancial a beleza do Senhor e sentir o aconchego de sua presença, sobrepujar os inimigos e saborear o júbilo da vitória, expectativas do salmista ao buscar a presença de Deus, nos versos 4 e 6, antes de tudo isso, o justo precisa clamar fervorosamente pela misericórdia do Senhor e precisa pedir persistentemente a sua direção enquanto ele experimenta o cuidado do Senhor em meio à prova. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 5, no versículo 3 em diante, que nós, os crentes, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então essa confiança inabalável, ela é construída ao longo do tempo. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de uma fé para uma fé mais madura. Todos os servos de Deus passaram por esse momento. Lembre-se que esse salmo é de Davi, um servo de Deus que viveu grandes tribulações e angústias, grandes experiências de lutas, vitórias e fracassos também, mas sempre buscando a presença do Senhor. E ele expressa, portanto, o resultado dessas provas na vida de Davi, que ao final da vida, ao referir-se ao Senhor, ele disse que o Senhor é aquele que remiu a minha alma de toda a angústia, em 1 Reis 1:29. Esta é a realidade, meus irmãos, na vida de todos os crentes, também na Nova Aliança. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 13, ele diz que o contentamento em Cristo é um aprendizado. Ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como ser honrado, em tudo e de todas as circunstâncias tenho experiências, tanto de fartura como de escassez, assim de abundância como de escassez, tanto de fartura como de fome. Tudo posso naquele que me fortalece em Cristo, que é a fortaleza da minha vida. Só que isto é fruto de um aprendizado, de uma vivência. Esta é a realidade na vida de todos os crentes. E esta é a realidade que Davi viveu, por isso ele pode afirmar. Então tenha paciência, você vai aprender a confiar no Senhor. Um dia, se você tem a fé salvadora, se você é um servo genuíno de Deus, se você é uma pessoa regenerada, uma mulher, um homem regenerado, cada um de nós um dia vai aprender. Você vai aprender a viver o pleno contentamento e a segurança inabalável no Senhor. A segunda verdade que eu quero deixar à guisa de aplicação é que em nossa busca espiritual, nossas súplicas ao Senhor, elas devem ser permeadas com as pregações ao nosso próprio coração, trazendo à memória o fundamento da nossa confiança. Veja que o salmista termina dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele diz, espera pelo Senhor. É muito frequente nos salmos o salmista dizer isso. Se você observar, por exemplo, o salmo de número 55, 54, ele está clamando quando ele estava escondido e os ifeus o deduraram para Saul, ele era perseguido por Saul, e ele diz, ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos à palavra da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Mas aí, de repente, ele para a súplica, e ele começa com uma afirmação, declaração de confiança. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida, Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, porque me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Só para citar um exemplo a mais. Então, crente, aprenda uma coisa, quando você for orar, tire um tempo para relembrar
a fé que você professa. Leia em voz alta os salmos de confiança e faça afirmações de confiança para fortalecer o seu coração. Então, em sua busca espiritual, é preciso que a sua súplica, a nossa súplica, seja permeada com pregações ao coração. E em terceiro e último lugar, eu quero também dizer que no caminho para a segurança inabalável, aprender a esperar no Senhor é fundamental. Esperar no Senhor, queridos, expressa a nossa aceitação da condição de criatura e nossa consequente dependência da sua graça e misericórdia. Então, você clamou, tem clamado, mas espere no Senhor. Não se alvoroce, não se desespere. Fortifique-se o teu coração pelas promessas do Senhor já trazidas no Evangelho. Esse mesmo Senhor a quem Davi clamou se encarnou e em seus dias terrenos ele disse em João 16:33: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor Deus nos faça crescer e amadurecer para adquirirmos essa segurança inabalável no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. É verdade, ó Deus, que é muito difícil para nós. Na verdade, por nossa própria força, nos é impossível alcançarmos essa segurança inabalável. Mas nós sabemos que através das próprias tribulações, o Senhor está nos moldando, está burilando a nossa fé, até atingirmos o alvo de glória, que é sermos a imagem do Teu Filho Jesus. Que o Senhor nos dê a paciência para esperar, que o Senhor nos faça crescer em meio à tribulação, e que o Senhor nos direcione para o foco que é o Senhor, que o Senhor é o fundamento da nossa confiança e da nossa coragem, que o Senhor deve ser a motivação da nossa busca, que o Senhor deve ser o alvo da nossa súplica, e que o Senhor deve ser a razão da nossa esperança. Que o Senhor console o coração do seu povo através dessa mensagem, em nome de Jesus. E que o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.